Ó, daqui a pouco o povo vai chegando. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós.
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo da Bíblia, não é mesmo? Como é bom ter cada um de vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Espera que para mim não apareceu aqui. Tudo bem, Anthony? Seja bem-vindo. Conversamos Sim, aí. graças a Deus. Então tá bom, nós conversamos aí pelo WhatsApp, né? É um prazer ter você aqui também. Isso. Nosso irmão Christian também, tudo bem? Seja bem-vindo. Nossa irmã Silvia, é muito bom ter vocês aqui. Boa noite. Boa noite, querida. Muito bom ter vocês aqui. Tudo bom, irmão Christian? Boa noite, tudo bem? E vocês aí, belezinha? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, minha irmã Jaciara, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Não consegui ouvir aí, tá? Acho que você está com o microfone fechado. É muito bom. Deu certo? E agora sim. Tudo bem, minha irmã? Obrigada. Tudo bem, graças a Deus e com vocês. Como foi a Também. semana? Oh, bênção, né? Agora, mais uma se iniciando. Como o nosso Deus, ele é bom demais, né? Verdade. Amém. Como é bom vocês terem separado esse tempo para que nós possamos aí aprender mais do nosso Deus. Na verdade, nosso irmão Coragem já está ali a postos. Enquanto o pessoal aí vai entrando, boa noite, minha irmã Edna José, seja bem-vinda. Quantos aqui, boa noite, minha irmã Yara, que bom ter você aqui também. Quantos aqui receberam aí o recadinho que eu mandei no WhatsApp, uma hora antes de começar o nosso estudo aí? Aí, levanta a mãozinha, dá um joinha. Que bênção. Isso aí é para lembrar vocês, para vocês não esquecerem do nosso estudo, porque esse estudo está sendo uma bênção, não é mesmo? E não podemos perder nenhum capítulo para não ficarmos aí perdidos depois, né? Mas espera aí, o que aconteceu lá atrás? Por que o meu Coragem está falando isso e aquilo lá? Então, se você conhece alguém que precisa ou tem vontade de aprender mais da Bíblia, manda o link para ele também. Pode mandar o link só da reunião, pode mandar o link do grupo, como você quiser. Às vezes a pessoa não quer entrar no grupo, mas quer estudar a Bíblia. Manda o link para ela também, tá? Manda o contato para mim, que eu faço essa ligação, essa ponte também. Boa noite, irmã Patrícia, seja bem-vinda também. Vamos, então, fazer uma oração, irmão Coragem, para a gente dar a introdução aí? E agora? Quem ora hoje? Alguém gostaria de orar? O Cristo está com um sorrisão bonito ali, hein? Ele vai orar para a gente, será? Oh, glória! Pode ser, irmão Christian? Faz a oração para a gente iniciar o estudo da Bíblia? Vamos lá. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai querido, louvamos e engrandecemos o teu santo e bondoso nome pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção maravilhosa em nossa vida. E por esse momento agora, Pai, de mais uma vez poder juntos estudar a tua santa e maravilhosa palavra. Que nesse momento o teu Espírito Santo se faça presente no meio de nós, em cada casa, em cada lar que está agora ligado, Pai, a esse momento de estudo, que realmente o Senhor possa falar o nosso coração, transformar a nossa mente, o nosso caráter, que possamos ser reavivados por Ti, Pai, para que juntos estaremos preparados para a volta do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus, e também para que a gente possa pregar as novas do Evangelho, as novas da salvação, o Teu amor e a Tua misericórdia na vida das pessoas também. Nos ajuda a entender e compreender e guardar em nosso coração todas as palavras aqui ditas. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Amém, amém. Olha que Bênção, bênção. Boa noite, Estefita. Que bom ter você aí, diretamente do Peru, aqui com a gente, né? Muito bom ter você, tudo bem aí? Foi bem esse sábado aí também? Boa noite, Lissandra. Sim, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Seja bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia, viu? Estava falando aqui que se você conhece alguém que tem vontade de aprender a Bíblia, pode mandar o link para ele vir entrar na reunião com a gente também, tá bom? Tá bom. Irmão Coragem, muito obrigada pela disponibilidade e a palavra está com você.
Bem, eu gostei quando o Christian fala de que o Espírito Santo vai nos conduzir. Christian, hoje o tema é ele, o Espírito Santo. E eu só vou postar aqui agora, vou entrar aqui também no netbook, porque eu postei na sala, talvez você não tenha percebido, você que está aqui agora, mas a ideia nossa é sempre estar com o material lá disponível para que nós possamos, em nossas casas, reestudar o conteúdo sozinho, porque a melhor forma de você aprender é estudando com calma. E é assim que eu gosto de estudar a Bíblia. Eu venho, Cristian, aqui para passar a aula para vocês, mas eu fico o sábado todo estudando, porque às vezes você tem um conteúdo extenso e você tem pouco tempo para passar esse conteúdo. Então é importantíssimo o estudo sozinho, com meditação. E hoje nós vamos recapitular rapidamente algo que nós falamos aqui outro dia, e depois nós vamos entrar no tema da lição de hoje. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque o tema da lição vai tratar, hoje nós vamos tratar de um assunto que fala diretamente aos nossos corações e é ponto importante para a nossa vida espiritual. Então, segura aí, se prepara, que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações através da palavra dele. Ele é o autor. Nós ainda nem passamos pela lição que vai falar sobre a Bíblia. Há uma intenção nossa de tratar primeiro das premissas e depois entrar diretamente na Bíblia. Só que hoje eu quero fazer diferente, Marisa. Eu preciso que você abra a sua Bíblia e que você só acredite na palavra de Deus, só no que está escrito. Então, eu só vou recapitular. A semana passada eu já falei das colunas, então as colunas elas já estão no passado. Hoje nós vamos falar das tochas. Essas tochas, o fogo representa a verdade. Então, assim como o nosso estudo tem 7 colunas, são 7 premissas que nós vamos utilizar o tempo todo em todas as aulas, ou seja, os testemunhos seletos versus os testemunhos secretos, nós nos concentraremos, falamos isso a semana passada, só no que está escrito. Além de se concentrar no que está escrito, nós vamos fazer a interpretação correta, ou seja, a Bíblia vai interpretar a Bíblia, não sou eu, não é o Cristo, não é o Antônio, não é a irmã Jaciara, a irmã Yara, a irmã Silvia, os que eu estou vendo aqui na minha tela principal, não é a Lisandra, nada disso. A Bíblia vai falar o que significa aquilo. Nós vamos aprender ao longo do estudo que esse processo de aprender a Bíblia e de entender as profecias é um processo cíclico, ou seja, algo que aconteceu no passado vai repetir no futuro ou está acontecendo no presente. Essa é uma regra importante quando você estuda a Bíblia e as profecias, porque tem coisa que você fala, ei, eu acho que eu já vi isso, e de fato você já viu na história de alguém e está repetindo na história de outra pessoa. Bom, a coluna que nós chamamos de alvorada significa que o conhecimento que você vai adquirindo, a maturidade espiritual, a maturidade, o conhecimento vai fazendo com que cada vez mais a sua mente expanda e você veja novas verdades que de repente você não viu até então. Você leu a Bíblia, mas você não encontrou aquela verdade. E como saber se aquilo que eu estou entendendo agora é uma verdade de fato? Basta você aplicar todas as colunas e todas as tochas. É isso que nós vamos aprender agora. Bom, depois nós descobrimos que o discipulado é importante. Então, o Anthony entrou aqui, ele aprendeu, ele vai buscar alguém da confiança dele e vai dizer, olha, eu tive um estudo bíblico, eu considerei interessante, e eu descobri que se eu falo, ou se eu repito, se eu compartilho com alguém, isso vai melhorar o meu conhecimento. Então, você vai procurar um amigo seu e vai passar para ele aquilo que você aprendeu, o conhecimento que você está adquirindo aqui. Bom, aí nós temos aquela coluna que é importantíssima, que vai tratar a Bíblia como um todo. Observe como a Bíblia funciona. A Bíblia toda, eu falei isso, nós ainda teremos um estudo só sobre a Bíblia. Não será hoje, possivelmente na próxima semana. Mas a Bíblia toda nós chamamos de luz maior. Como assim? Todos os livros da Bíblia, a Bíblia completa com seus 66 livros, nós chamamos de luz maior. Se eu tiro Jeremias da Bíblia, e Jeremias escreveu 2 livros, o livro que tem o nome dele, Jeremias, e o livro das Lamentações, que também foi ele que escreveu, esse Jeremias, fora dos outros 39 escritores, nós chamamos de luz menor. Então, a Bíblia é a luz maior,
e alguém que é tirado da Bíblia ali naquele momento é a luz menor. Então, o que eu faço para saber se essa luz menor está de acordo com a luz maior? Eu comparo o que ele disse com o que está escrito em toda a Bíblia. Isso é muito simples. Então, se você quer descobrir, por exemplo, alguma coisa com relação a um mandamento, ou com relação a uma parábola, você deve pegar isso e comparar com toda a Bíblia. Passou pelo crivo da Bíblia? Pronto, verdade absoluta. Por fim, a humildade. E eu falei na semana passada que eu considero essa coluna importantíssima. Por quê? Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam temer a Deus, precisam respeitar, saber que Ele é o Senhor, que Ele é o Espírito Santo, é o autor. E se nós quisermos, Anthony, compreender bem a Bíblia, nós precisamos, em atitude de reverência e humildade, nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo. E aí sim, de posse da palavra, com o auxílio e a presença do Espírito Santo, as coisas vão fluir facilmente. Ok? Então vamos lá. Abram sua Bíblia, por favor, todo mundo de Bíblia aberta agora, em 1 João. Esse é um livro do Novo Testamento, 1 João, é uma carta, né? Primeira carta que João escreve no capítulo 5. Eu vou ler o que está escrito no versículo 20. Vamos ver, porque aqui nós temos as colunas, elas estão sobre a luz de 5 tochas. Vamos ver aqui essa primeira, o que ela representa. E essa ordem aqui não é uma ordem exatamente assim. É importante que você tenha essas colunas, como eu disse a semana passada, e essas tochas. A primeira vai dizer assim, ó, 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a primeira tocha que você precisa ter quando você abrir a Bíblia, para clarear sua mente, para que você entenda o que está escrito, você precisa reconhecer que Cristo é a verdade. Então, Cristo é verdade e ponto. Agora, no livro de João, eu não estou mais em 1 João, é no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ver o que está escrito lá? Então, você tem Mateus, os evangelhos, e o quarto evangelho é o Evangelho de João. Você vai para João 14. Se você não tem ainda esse arquivozinho aqui, você vai dizer aí, e aí eu vou colocar no grupo, ou vou mandar diretamente para você. No versículo 6 diz assim, olha, João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, preste atenção. Cristo é a verdade. E nós precisamos ter noção disso. Cristo é a verdade. Não tem para onde correr. Cristo é verdade, então eu preciso da presença de Cristo. Aí, voltando agora para 1 João, capítulo 5, volta lá na carta de João. Bom, como o tempo aqui é curto, digamos assim, eu tenho 45 a 50 minutos, então é possível que em alguns momentos a leitura vai ser um pouco rápida realmente. Eu sei que você talvez não consiga acompanhar a velocidade da leitura. Então, a minha recomendação é que vocês façam igual a mim. Quando eu estou estudando, eu sempre tenho perto de mim sabe o quê? Um lápis com borracha, que eu escrevo. E aí, quando eu termino o estudo, eu acompanho, até para saber se o professor estava exatamente falando conforme está escrito. Então, você já escreveu aí, eu vou repetir. 1 João 5,20, João 14, 6 e 1 João 5, 6, que nós vamos ler agora. 5, 6 vai dizer assim, ó, este é aquele que vem em água e em sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, Deus o Pai é verdade, Jesus Cristo é verdade e o Espírito Santo é verdade. Agora nós vamos para as outras 2 tochas. E aí vamos ver o que está escrito em João 17, 17. Você já volta lá para o livro de João. E João vai nos dizer, no capítulo 17, no versículo 17, outra verdade. Nós já conhecemos 3. O Pai, o Filho e o Espírito. Isso significa, Patrícia, que se alguém chamar você para estudar a Bíblia, olha só, Silvia, que coisa interessante, e a pessoa disser que o Espírito Santo não é Deus, então você já pode interromper o estudo. Por quê? Porque a Bíblia tem pelo menos um versículo, são vários, nós estamos apresentando alguns, só para consolidar em nossas mentes esses tópicos conectados com esses temas, ou seja, nós temos aqui os temas e a palavra que está nos direcionando para aquilo. Então, se você
está diante de alguém. Se alguém te chama para estudar e apresenta outra coisa que seja diferente disso, eu te recomendo a não seguir o estudo. Eu, por exemplo, um dia que eu chegar aqui e falar que o Espírito Santo não é Deus, que Deus não é Deus, que Cristo não é Deus, a minha recomendação para você é: feche a tela na mesma hora, porque ou eu estou fora das minhas condições mentais normais, ou, lamentavelmente, eu estou falando por outro espírito que não é o santo. E você não vai correr o risco de ouvir palavras que não sejam direcionadas, iluminadas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter esse costume de pesar e avaliar aquilo que está sendo falado, se está de acordo com a palavra de Deus. O tempo todo eu vou dizer isso para vocês. Não confie em mim, confie na palavra de Deus. Na sequência, João 17:17, está aí na tela, eu leio assim o que está escrito no versículo 17: santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Como assim? Então perceba, Deus é verdade, Cristo é verdade, o Espírito Santo é verdade, a palavra de Deus é verdade. Então, se eu digo para você, agora, eu estou estudando com vocês, eu falo assim: Cristo, olha só, o Velho Testamento, Cristo, não serve para nada. Aquilo era uma alegoria. Vamos deixar o Velho Testamento, vamos nos concentrar no Novo. Você vai fazer: peraí, professor, mas quando Cristo disse isso, e foi o próprio Cristo que disse, só tinha um Velho Testamento. Então, como é que o senhor pode dizer para mim que eu vou ignorar o Velho Testamento? E como é que eu sei? Aí vem a pergunta de aluno que está escutando bem o professor. Ô, professor, tá, então só existe o Novo Testamento, o Velho Testamento, nesse dia? Sim. E como é que eu sei que o Novo Testamento é inspirado por Deus? Simples. 7 colunas, 5 tochas. Percebeu como é simples? Você vai pegar o Novo Testamento e vai comparar. O Novo Testamento diz que Deus é Deus? Ponto. Ótimo. Passou na primeira prova. O Novo Testamento já está, digamos assim, já tem a primeira tocha como selo. Também diz que Jesus é Deus? Pronto, o Novo Testamento diz, segundo selo. Também diz que o Espírito Santo é Deus? Sim, recebeu o terceiro selo. O Novo Testamento diz que o Velho Testamento é inspirado por Deus? Sim, recebeu o quarto selo. E aí entra em cena a quinta tocha. E essa quinta tocha está lá no livro de Salmo. Corre lá para Salmo, é Velho Testamento, é o maior livro, né, da Bíblia de Salmo, tem vários salmos. E aí nós temos o Salmo 119. E esse salmo é interessante porque ele vai falar sobre um tema que hoje o mundo não quer falar sobre isso. Mas nós prometemos aqui em nossa sala que nós vamos tratar todos os assuntos à luz da palavra de Deus. E diante dessa realidade, nós precisamos entender o que o Salmo 119 vai nos dizer. No versículo 142 diz assim, olha que coisa interessantíssima. Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é justiça eterna. Repito, a tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é a verdade. É isso mesmo. O Salmo 119 está dizendo que, junto com as outras 4 tochas, a tocha que representa o Pai, a que representa o Filho, a que representa o Espírito e a que representa a Bíblia como um todo, você agora vai adicionar os mandamentos. Tá, os mandamentos são verdades. Eles estão escritos lá em Êxodo capítulo 20. Mas lá, não são só esses os mandamentos, tá? Mas nesse momento, o Salmo foi escrito para exaltar aquela lei. Mas Davi, ou quem escreveu, mas qual dos mandamentos são verdade? Porque se diz que são os mandamentos, isso está muito genérico, não está não? Aí ele fala assim, vá para o 151. Aí no 151 diz uma coisa interessante, ó. Presta atenção, hein? Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. O primeiro é verdade, o segundo é verdade, o terceiro é verdade, o quarto é verdade, o quinto é verdade, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Todos os mandamentos, todos são verdade. Então agora, o nosso quadro, o nosso mosaico está completo. Nós temos 7 colunas e 5 tochas. E a partir de hoje, de agora, como nós fizemos na semana passada, nós vamos tratar a Bíblia como um todo. E todo o conteúdo que for passado por aqui, ele precisa passar pelas 7 colunas e pelas 5 tochas. Essas tochas vão iluminar o nosso caminho
para que nós consigamos caminhar seguro por veredas sem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Em outras palavras, nem de um lado e nem do outro. Essas são as colunas que vão, juntamente com as tochas, que vão dar seguimento, vai dar norte ao nosso estudo. Bom, antes de entrar na lição de hoje, hoje vai ter a primeira lição, porque a semana retrasada e a semana passada foi um bate-papo descontraído, nós conversamos aqui com vocês, Lisandra e eu, nós tivemos a oportunidade de bater papo com vocês. A pergunta que eu faço é o seguinte, do que vocês viram até agora, tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Professor, essa tocha assim, assim, eu não concordo com ela, professor, essa coluna, eu não entendi o que significa. Esse é o momento. Se não tiver pergunta, eu já vou apresentar a lição de hoje. Quer alguém fazer alguma pergunta? Eu vou contar até 3. 1, 3. Tem pergunta? Bom, se você tem pergunta, você pode fazer assim, ó, levantar sua mão virtual ou abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Eu vi uma pessoa, Silvia, por favor. É que eu achei que era 5 colunas, na verdade. Então, na verdade, são 7. Silvia, escuta. Essas colunas aqui estão ligadas ao estudo dessa classe. Então, nós temos 7 premissas que estão conectadas a 5 tochas. Então, nós temos na classe que nós vamos estudar, porque essa classe ela está, digamos assim, ela tem um viés profético. Então, tudo que for passado por aqui vai passar pelo crivo dessas verdades e pelo crivo dessas colunas, desculpa, e dessas tochas. Então, são 7 colunas, podem ser mais ou podem ser menos. Neste momento, nós entendemos que são 7. E o que foi adicionado aqui? A humildade e talvez o processo cíclico. As outras são conhecidas pela maioria de vocês, tá bom? Obrigado, Silvia. Mais alguma pergunta? Então, vamos seguir. Muito bem. Eu vou fechar agora a minha tela e vou fechar aqui o computador, que mais à frente eu vou apresentar para vocês. Olha só. Baseado no que nós vimos agora, eu tive o cuidado de pesquisar sobre uma das tochas que é, na minha opinião, uma das principais, que é justamente o Espírito Santo. E nós vamos começar o nosso estudo tratando desse tema, que aí nós vamos misturar. Eu já ia falar uma palavra em espanhol. E a intenção é justamente fazer com que nós entendamos a vida no Espírito com também uma vida, digamos assim, completamente seguindo as orientações do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o que eu vou passar para vocês agora pode ser uma novidade para alguns. Por isso que eu sempre estou dizendo, eu disse algo, levante a mão, pergunte, participe, tenha a oportunidade de tratar desses assuntos conosco. Olha só, essa lição eu vou enviar para você. Agora, eu gostaria de não enviar no grupo, eu gostaria de enviar no privado. Então, a irmã Lisandra vai mandar para você, você vai responder e você vai devolver para a gente. Você pode responder no computador, você pode responder em uma folha de ofício, do jeito que você considerar melhor. Você bate a foto e manda. Eu explico por quê. Durante a semana eu dou estudo bíblico para algumas pessoas da África. E essas pessoas estão estudando a Bíblia, eu mando para elas a lição, e elas tomaram uma atitude que eu achei tão bonita, elas pegam a lição, respondem a lição, eu mando a lição digital, como você também vai receber, e elas mandam para mim escrito, com sua própria letrinha, as perguntas, eu disse que já não precisa, mas elas querem, porque eu perguntei, mas por que vocês estão fazendo isso? Nós precisamos aprender o que o professor está ensinando para a gente. Eu achei aquilo muito bonito. Então, você que está aqui, você vai receber a lição, eu vou projetar ela daqui a pouco, e também você vai responder, ou no seu caderno, ou em algum lugar que você queira, ou digita no WhatsApp, de forma que eu tenha acesso, ô Lisandra, àquilo que você respondeu. Nós precisamos saber se você está entendendo o que você está estudando conosco, tá bom? Ó, Jesus, ele faz uma promessa para seus discípulos antes de subir ao céu. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Então, João, e eu preciso que agora vocês, eu vou projetar, como eu disse, e é vocês que vão ajudar a preencher o que está escrito, hein? Então, João, capítulo 14. Vamos projetar aqui rapidamente. Um momento.
essa lição um pouco diferente da que talvez você conheça. Nós fizemos algumas adaptações para alcançar o objetivo da sala, tá bom? Então, João 14. Está aqui, eu vou deixar as perguntas e agora eu quero a participação. Eu não consigo falar sozinho. A primeira pergunta é essa daí. Vocês estão vendo na tela de vocês. Ô, Anthony, você está com a Bíblia aí? Abre o microfone e diga sim ou não. Não, Você não tem uma Bíblia aí no celular, não? não, irmão. Tá bom. Então, vamos ver. André, você tem Bíblia aí, André? André? Tem. Então, fique esperto aí no que nós vamos ler agora, hein? Eu vou ler, olha só. Qual foi o que promessa Jesus fez aos discípulos antes de ir ao céu? Jesus fez algumas promessas. João 14, versículo 16. Então, eu vou ler, presta atenção, e você vai acompanhar na sua Bíblia, que é você que vai responder a pergunta número 1, hein, André? Diz assim, ó, João 14, 16. Antônio, fique esperto. Se nós precisarmos de ajuda, nós vamos pedir a você. Ou a quem mais? Ou a outra pessoa que esteja disponível agora. Vou ler, hein? Atenção. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de subir ao céu? Na minha Bíblia diz assim, João 14, 16. Isso é Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Então, qual foi a promessa que Jesus fez aos discípulos quando ele estava subindo ao céu? Ele disse que enviaria o quê, André? Conosco para sempre. Quem é que ele enviaria quando ele estivesse no céu? É uma pessoa. O Consolador. Isso, É quem respondeu? Consolador, esqueci. Muito bem, quem respondeu aí? Não sei, não ouvi a voz. A irmã Silvia Cristiane. Então, observe bem. Jesus, ele sobe ao céu. E antes de subir, ele reúne os discípulos e fala, eu estou indo para o Pai, mas eu vou mandar para vocês um Consolador. Então, percebe? O Espírito Santo é nosso Consolador. Então, hoje, se você está triste, busque o Espírito. Se você está feliz, busque o Espírito. Se você tem alguma coisa que você deseja realizar na sua vida, busque o Espírito. Busque o Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo. Saia na rua e diga, Espírito Santo, vamos comigo para a rua. Quando você acordar, diga, Espírito Santo, acordei. Espírito Santo, olha, eu gostaria de estudar, eu gostaria de fazer essa prova. Aí a Patrícia, por exemplo, ela quer comprar alguma coisa. Espírito Santo, eu estou indo no mercado comprar leite, me ajude a encontrar o melhor leite. Espírito Santo, estou dando um exemplo, viu, gente? Eu preciso ir ao hospital. Espírito Santo, vamos comigo ao hospital. Que é para quando eu chegar lá, o meu atendimento ser um pouco mais rápido, porque o hospital está lotado, Espírito, e eu não gostaria de ficar muito tempo lá. Todavia, Espírito Santo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas vamos comigo? Isso, o estudante da Bíblia precisa ter. Então, nós entramos nessa sala hoje e a primeira coisa que nós fizemos foi pedir o auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós corremos o risco de estar no escuro. Lembra, o Espírito Santo é uma tocha importante dentro do nosso estudo. E nós começamos o estudo justamente falando dele, do Espírito Santo, a importância que ele tem para que nós entendamos a Bíblia. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Nós vamos ver isso. Todas as pessoas que escreveram alguma coisa na Bíblia, ou os autores da Bíblia, escrevem inspirado pelo Espírito. E nós, que estamos muitos anos depois desse episódio, só vamos entender a Bíblia se nós estivermos não inspirados, porque a inspiração ela acontece justamente no processo de confecção da Bíblia. Hoje, nós precisamos da iluminação. E o que é iluminação? É a verdadeira clareza. É você ler aquilo que está escrito e o Espírito vai na sua mente falando com você e testificando para que você entenda estas verdades. Então, a promessa de Jesus, eu enviarei o Consolador. Bom, agora, os discípulos, eles precisam fazer uma coisa para esperar o Espírito. Enquanto eles estavam esperando o Espírito Santo, eles tomaram atitudes
E o que eles tomaram de atitude? A atitude que os discípulos eles tomaram está em Atos, capítulo 1, versículo 4. Agora quem vai responder é a irmã Jaciara. Irmã Jaciara, escuta, menina, escuta que essa pergunta é fácil, hein? Olha só. O que os discípulos fizeram assim que Jesus foi para o céu, versículo capítulo 1, versículo 4, diz assim. Pode ler? Posso ler? Pode sim, coragem. Presta atenção, diz assim, ó. Atos 1, versículo 4. E estando com eles... Muita chiadeira. Deixa fechado, depois a senhora abre e responde. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, vocês ouviram de mim. Então Jesus pediu por discípulos fazer o quê? Se separar, testemunhar, orar e esperar. O que a senhora acha? Orar e esperar. Perfeito, é isso mesmo. Mas além disso também eles poderiam testemunhar. Mas a senhora foi no cerne da questão. Parabéns, irmã Jaciara. A senhora já merece um prêmio. A senhora e o André, porque os dois foram em cima, foi no ponto. Isso é importante para o estudante. Ouvir, meditar e responder. Essa participação, essa interação entre nós vai fazer com que vocês compreendam melhor aquilo que está escrito. Permaneça assim. E agora a pergunta é, e essa promessa se cumpriu? Se cumpriu. Quando? E quem vai responder essa pergunta para a gente é a Patrícia, hein, Patrícia? Essa é um pouco mais difícil, Patrícia. Fica esperta, hein? Você está aí, sim ou não? Sim. Ó, Patrícia, eu vou ler para você. Olha só o que está escrito. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó. E cumprindo o dia do Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Ou seja, eles estavam reunidozinhos. E de repente veio do céu um vento, um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como língua de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. A pergunta é, se cumpriu ou não se cumpriu a promessa? Patrícia? Sim. Se cumpriu, muito bem. E essa promessa se cumpre quando? A Bíblia vai dizer que foi em um período. Eu vou ler de novo, hein? Eu vou ler para você, presta atenção. Que é um detalhe muito sutil aqui, que a gente precisa ver. Olha só. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, percebeu? Quando foi que o Espírito desceu sobre ele? Eita glória, que menina inteligente! Eu estou vendo que Lisandra vai ter que dar presente para todo mundo nessa sala, porque está todo mundo atenado, está todo mundo ligado na lição. Então o Espírito desceu sobre os discípulos no dia do Pentecostes. E agora... Coragem, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Será que por causa desse da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é errado a gente ser meio pentecostal dentro da igreja? Olha só, é porque o termo ele ficou muito pejorativo, sabe, Patrícia? Eu vou lhe chamar de Pati, eu já estou íntimo, hein, Pati? Então, se a gente utiliza o termo pentecostal, dá a entender que tenha, assim, um comportamento, quem sabe, diferente um pouco daquilo que nós entendemos ser um padrão na Bíblia. Mas a palavra Pentecostes representa, nesse momento, na história, nas festas que os judeus comemoravam. A festa central era justamente essa festa, a festa do Pentecostes. As 3 primeiras festas falavam a respeito de um Jesus que estava vindo. E ele já tinha vindo. Era a Páscoa, os ázimos e as primícias. Essas 3 primeiras festas acontecem da primeira vinda de Cristo. O Pentecostes é a festa central. Então, o batismo do Espírito Santo motivou a igreja, conduziu a igreja, inspirou a igreja a preparar para as últimas 3 festas. Essas últimas 3 festas estão relacionadas à segunda vinda de Cristo. Então, observe, perceba o que está escrito. O Espírito Santo,
ele conduz Cristo e está ali o tempo todo com Cristo, tanto que foi ele que levou Cristo ao deserto. E agora o Espírito Santo está com a igreja, é o Consolador. Ele veio para a igreja. O certo era que todos os cristãos precisariam ter esse verdadeiro Pentecoste. Percebe, Patrícia? Só que a palavra em si, ela dá conotação diferente. É como se nós tivéssemos que ter um culto com gritos, com pessoas caindo, Não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que, por exemplo, hoje nós tivemos uma programação na igreja, Dia das Mulheres, né? E tem um coral e nós cantamos aquela música A Ele a Glória. E eu tenho a voz de contralto. E no ensaio, eu via, assim, na minha percepção, eu via Jesus entrando na igreja e a gente tinha que cantar para ele. Claro. Então, eu entendo que quando a gente tem o batismo do Espírito Santo, a gente tem que cantar como no povo de Pentecostes, com bastante alegria, com bastante força, coragem. A gente não pode ser aquela igreja morna, sabe? A ele agora. Porque... Canta aí que eu quero ver como é que é na sua voz. Não dá, Capricha, porque é muito alto. É muito alto. Olha só, você tem razão. Só que nós vivemos hoje em um mundo muito secularizado, né? Então, mais para o finalzinho da lição, eu vou pedir para você permanecer aí. Você vai ver o que acontece quando uma igreja tem pessoas espirituais, ou seja, vida no espírito, e pessoas carnais. Aí você vai entender por que isso acontece ainda em nossos dias, tá bom? Espera só um pouquinho. Coragem. Você vai compreender. Bom, será que o Espírito Santo é apresentado como Deus, ou ele é apresentado como uma força, ou ele não existe na Bíblia? Vamos lá? Essa pergunta quem vai responder é irmã Yara. Presta atenção, Yara. Eu vou ler o que está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que você encheu o coração para mentir ao Espírito Santo? E você reteve parte daquilo que você negociou. E aí no versículo 4 vai dizer assim, olha, guardando eu não ficaria para ti, e vendida não estava no seu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Você, Ananias, não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Claramente, Paulo aqui vai dizer que o Espírito Santo é o quê, irmã Yara? Deus. Deixa eu ver se a irmã Yara consegue abrir o microfone dela lá. Rivanda, se prepara que a próxima pergunta é para você, viu, Rivanda? Daqui a pouco tem pergunta para Marisa também. Não conseguiu abrir o microfone, não, irmã Yara? Põe o dedinho na tela, irmã, e vai aparecer um microfoninho embaixo. É só clicar nesse microfoninho. Na espiguinha de milho. Isso. Não. Ó, na hora que tu conseguir, eu te pergunto outra coisa. Mas vá tentando. Clique em cima da tela, vai aparecer um quadradinho. Esse quadradinho é para abrir e fechar a tela. Do lado, como disse Marisa, tem um espigazinho de milho ali que abre e fecha o microfone. Christian, é para você agora. Se prepare, hein, Christian? O texto que eu li aqui é um diálogo entre Pedro e Ananias. Pedro disse, Ananias, por que você fez isso, menino? E aí depois disse para Ananias, você não mentiu para os homens, Ananias, você mentiu para... E aí, qual é a resposta que eu coloco aqui? Você mentiu para o ente divino? Você mentiu para uma força impessoal? Você mentiu para alguém que não existe? O que Pedro disse para Ananias? Ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo, né? Como? Sim, e o Espírito Santo nesse versículo é tratado como o quê? Uma força, uma força como não existe ou como Deus? Como um Deus, né? Perfeito, é isso mesmo, Cristian. Então perceba, você que está aqui. Talvez você está ouvindo isso, talvez esteja ouvindo isso a primeira vez. Lembra que eu falei? O Espírito Santo é uma tocha, e essa tocha não pode se apagar, porque senão nós vamos ficar em trevas. Então nós temos colunas e tochas, e a grande
uma das grandes tochas que nós temos, irmã Yara, vai tentando abrir isso aí, é justamente o Espírito Santo. E o Espírito não é uma força, como algumas denominações estão dizendo por aí. O Espírito Santo é um ser que existe. Algumas denominações chegam a dizer que o Espírito Santo não existe. E existe uma diferença grande entre denominação e religião. Nós vamos ter uma aula sobre isso, mas eu já quero adiantar para vocês. Religião é o cristianismo, é o islamismo, é o budismo, o espiritismo, ou o judaísmo. São, por exemplo, eu citei agora 5 religiões. Dentro dessas religiões, cada uma delas vai ter uma visão do Pai, do Filho e do Espírito. E no cristianismo, nós temos denominações. Nós temos, por exemplo, os mormons, nós temos as Testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, os batistas da Assembleia de Deus, pentecostal ungido. Tem 60 ou mais mil denominações. E, dentro do cristianismo, nós temos 2 visões. Nós temos uma visão que é ligada a Roma, que nós chamamos de romanismo, e nós temos uma visão que é ligada à Bíblia, só a Bíblia, chamada protestantismo. Então, dentro do protestantismo, nós temos várias ramificações, e entre essas ramificações, tem denominação que diz que o Espírito Santo é só uma força, tem outros que dizem que o Espírito Santo não existe. A minha Bíblia, no livro de Atos, Cristo acabou de confirmar, diz que o Espírito Santo é Deus. Eu não posso viver sem essa tocha, e nem você. O Espírito é Deus, eu preciso dele. E uma das funções do Espírito está em 1 Samuel 10,6, e isso vai para a Rivana. Eu quero ver se Rivana está prestando atenção. Olha, Rivana, eu vou ler para você, vou te ajudar dessa vez, hein? Eu nem deveria, mas vou te ajudar. 1 Samuel 10,6 vai dizer assim, Rivana, escuta. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu vai profetizar com os profetas, e você vai se transformar em um novo homem. Então, uma das funções do Espírito é fazer o quê, Rivana, de acordo com esse texto que eu li? É fazer com que a pessoa seja uma nova ou um novo? Rivanda? Oi. Marisa, você... Oi, nova criatura. Uma das funções do Espírito Santo é justamente transformar o coração do homem para que o homem seja uma nova criatura. Exatamente. Essa sala, eu não sei não, viu? Eu estou achando que a Lisandra vai ficar sem... Vai gastar o dinheiro dela toda, Cristian, porque o povo aqui está muito atenado e é prêmio para todo mundo, hein? Vai ser a classe. Escuta o que eu estou falando. Bom, quando eu entro no versículo, na pergunta número 6, quando é que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? E aqui eu tenho um exemplo, um espetáculo, um grande exemplo na Bíblia. E aí essa pergunta é para Marisa, viu, Marisa? Você fica aí batendo palma virtual? Presta atenção que eu vou ler o que está escrito em Mateus 3,16. Quando o Espírito Santo, ele chega na vida das pessoas. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Quando é de fato que uma pessoa recebe o Espírito Santo. Mateus 3,16 diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Opa, nós estamos falando de uma pessoa aqui importante, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus foi batizado. Batizado? Sim, Jesus foi batizado. Jesus deu um exemplo no céu e deu um exemplo na terra. O do céu eu vou falar depois, o da terra eu falo agora. Ele não tinha pecados e passou pelo batismo, justamente para que todos nós entendêssemos a importância do batismo. E na minha Bíblia diz o seguinte, Marisa, logo que saiu da água, o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, veio sobre ele. Em que momento o Espírito Santo batiza uma pessoa? Nesse texto que nós lemos aqui, fica muito claro, Marisa, quando é que o Espírito Santo batiza uma pessoa? Assim que ela sai do batismo, né? No batismo, muito bem. No batismo, e daí você buscando diariamente, né? O batismo é o diário. Né? Essa é a lição que vocês vão receber, tá vendo? Aqui tem 2 perguntas que vocês vão responder na sua casa. Agora eu quero fazer com vocês uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou falando sobre a vida no Espírito. E vocês vão entender claramente o que acontece quando nós
passamos por algumas dificuldades. Corra, abra sua Bíblia, se ela não está aberta ainda, no livro de João. Eu escolhi de propósito o livro de João. E vocês vão perceber por quê e o que é importante que nós saibamos sobre o Espírito Santo, sobre a vida no Espírito. E essas coisas estão justamente no livro de João. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Não deveria, mas eu vou fazer isso. Eu vou postar aqui. Não pode ser textos ruim, que- né? Coragem, pode ser Oi. ruim. Tá. Eu vou postar aqui os textos de João, selecionados com o objetivo de apresentar essas verdades para vocês. Ó, na minha Bíblia diz assim, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, eu vou marcar isso aqui, ó. Presta atenção, hein? Quando vier o Consolador, vocês conseguem ler aí? Dá para ler, Lisandro? Se tiver dificuldade, vira o celular na horizontal. Que eu, da parte do Pai, vou enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele vai falar de mim. Olha como o Espírito Santo é importante. Para eu entender sobre Jesus, eu preciso do Espírito, gente. Não tem como fugir. João 16, versículo 8 diz assim, quando ele vier, qual é a função dele? Rivanda comentou sobre isso. Além de mudar a natureza humana, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito convence você e a mim do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele fala para você, isso é pecado. Ele fala para você, você precisa da justiça de Cristo. E ele fala para você, o juízo vai começar, ou já começou, ou já passou. Ele vai indicar para você, e você precisa ter noção dessas verdades. Isso é importante. Isso faz parte do processo e do plano da salvação para nossas vidas. Não é possível ficar em um lugar em que o Espírito Santo não está. Coloque uma coisa na sua cabeça. O Espírito é quem te guia a toda a verdade. E nós precisamos viver uma vida no Espírito. Escuta só. Jesus disse ainda em João 16, no versículo 12, o seguinte, ainda tenho outras coisas para dizer, mas vocês não podem suportar. Tá, eu entendi, Jesus. Eu entendi, Jesus. Então, quer dizer que o Senhor tem outras coisas para dizer para os discípulos, eles não podiam suportar? Sim, coragem, foi isso mesmo que eu disse. Sim, e como é que os discípulos vão saber dessas verdades, Senhor? Uma vez que o Senhor foi para o céu. Aí entra o versículo 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele guiará você a toda a verdade, porque ele não vai falar de si, mas ele dirá aquilo que ele ouviu e vai anunciar o que há de vir. Então, como foi que João, que Pedro, como foi que Tiago, como esses meninos conseguiram compreender as Escrituras? Com o Espírito Santo. Ele é que tem a função de nos ajudar a compreender a Bíblia. Então, irmã Jaciara, então, irmã Patrícia, então, irmão André, nós precisamos desesperadamente ter intimidade com o Espírito. E é por isso que nós estamos aqui agora. Porque nós queremos dar uma chance para nós de conhecer essas verdades através de uma vida no Espírito. Jesus vai dizer em Mateus 22, 29. Jesus estava conversando com algumas pessoas e elas apontaram uma série de coisas na Bíblia para Jesus, textos fora do contexto. Jesus falou assim, sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão errando porque vocês não conhecem a Bíblia e nem o poder de Deus. Então perceba que Jesus, quando ele conversa, ele apresenta sempre isso, a Bíblia. Ele é atacado pelo inimigo e a sua defesa é baseada na palavra de Deus. Se Jesus tinha esse costume, eu tenho que ter muito mais. E eu tenho aqui agora para vocês cerca de uns 40 textos, eu vou ler uns 5, que é o que eu preciso que vocês entendam. O que é uma pessoa que vive no Espírito e um grupo de pessoas que estão ao seu redor que vive na carne. João, capítulo 1, é o primeiro exemplo que nós temos disso. Filipe achou Natanael. Então, Filipe estava cheio do Espírito, achou Natanael e falou, por que Filipe estava cheio do Espírito? Porque ele tinha passado tempo com Jesus. E ele disse assim, Natanael, havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, ele é filho de José. Natanael respondeu na carne, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe no Espírito, Natanael na carne. Vida no Espírito, vida na carne. Não dá certo. Vai ter choque. Natanael falou, Filipão, você está fazendo o quê, menino? Aí ele, por quê? Nós encontramos aquele que está escrito na Bíblia, e os profetas falaram sobre ele. Sim, quem é? Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael responde na carne, e pode vir alguma coisa que presta de Nazaré?
Diga, Patrícia. Então é essa resposta que você vai me falar daqui a pouco, né? Vem e vê, né, se tem alguma coisa. Exatamente. Felipe estava cheio do Espírito, percebeu aí? Ele usa o argumento e ainda chama o outro para vir ver. Se você acha que não, vem e vê. Mas em João capítulo 2 também tem. Em João capítulo 2 é Jesus conversando com os judeus e os judeus perguntam a Jesus: que sinal você vai nos mostrar para fazer isto? Jesus disse: eu vou destruir esse templo. Jesus disse: eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Olha só, Jesus falando no Espírito, está vendo? Jesus aqui estava 100% com o Espírito Santo. Ele falou: eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou levantar. E os judeus que estavam na carne disseram o quê? Para com isso, rapaz. Em 46 anos foi edificado esse templo e tu vai levantar em 3 dias? Então, Jesus no Espírito. Os judeus estão na carne. João capítulo 1 você consegue chegar a isso. João capítulo 2 também. Mas e no 3 também? Tem sim. No 3 Jesus encontra com Nicodemos. E aí Jesus está conversando com Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos: filho, você tem que nascer de novo. Aí no versículo 4, Nicodemos diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então Jesus estava no Espírito. Nicodemos estava na carne. Percebe? Vida no Espírito, vida na carne. Você não vai conseguir agradar 2 senhores. Olha só que situação. Talvez na sua igreja, você já, ou na sua família, em algum lugar, você já passou por situações assim, né? Você chamou seu filho para orar, ou sua esposa para ir para a igreja, ó, vamos para a missa hoje? E o marido falou: que nada, eu vou assistir o jogo do Flamengo, hoje é a final do Flamengo e Vasco, quero saber de igreja nada. Tu está no Espírito, ele está na carne. Normalmente, sabe como isso termina? Em briga. Infelizmente, não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que você que está no Espírito tenha um comportamento de Filipe, tenha um comportamento de Cristo. Ou seja, você que precisa de paciência, você que precisa falar baixo, você não pode gritar, você que tem que estar com Deus, você que está com Deus, que está no Espírito, você vai abrir a Bíblia, você vai encontrar um texto que você não entendeu. Você não vai murmurar com Deus. Não, você vai buscar o Espírito Santo. Espírito, me ajuda. Eu não entendi esse texto, Espírito. Que texto é esse que o professor Coragem está falando? E aí o Espírito Santo vai encher a sua mente e você vai compreender. A iluminação vai chegar ao seu entendimento. Então, capítulo 1, 2 e 3 tem carne versus espírito. E no capítulo 4, será que tem também? Versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecer o dom de Deus, e é quem te diz, dá-me de beber, e você ia pedir, e eu te daria água da vida. A mulher respondeu: para com isso, Senhor. O senhor não tem nenhuma cumbuca para pegar água e o poço é fundo? Como é que o senhor vem tirar onda comigo dizendo que tem da água viva? Então Jesus está no Espírito e a mulher está na carne. Já aconteceu com você alguma vez? Você abre a Bíblia, ou você vai para a missa, vai para o salão do reino, vai para algum lugar e o presbítero, ou o pastor, ou o padre, alguém está lendo um texto da Bíblia, falando da Bíblia, e tu tá com a cabeça na novela, tu tá com a cabeça em outro lugar, você fala assim: não estou entendendo nada que esse irmão está falando, que esse pastor está pregando. Ele provavelmente está no Espírito, e tu está na carne. Bom, no capítulo 5, a minha Bíblia diz assim no versículo 6 e 7. E vendo Jesus, um homem deitado, tinha 38 anos, Jesus perguntou: oi, amigão, você quer ficar são? Jesus no Espírito. O enfermo respondeu: Senhor, como é que eu vou ficar são se não tem ninguém para me levar quando a água é agitada? Não há ninguém que me leve para o tanque. E quando eu vou descer, outro já desceu antes de mim. Jesus está no Espírito. O homem, 38 anos, esperando a cura está na sua frente e ele está na carne. Vida no Espírito, vida na carne. Olha a diferença que é. Bom, Lisandra, eu ainda posso falar mais alguns, ou eu tenho que encerrar agora? Bom, então vamos seguir. Em João capítulo 6, será que existe vida no Espírito? Existe. Bom, Jesus levantando os olhos, viu uma grande multidão e chegou para Filipe e falou: Filipe, onde nós vamos comprar pão para esse povo comer? Ainda, a Bíblia ainda diz que Jesus estava experimentando Filipe. Sabe o que Filipe disse para Jesus? Ó Senhor, se nós tivéssemos aqui 200 dinheiro de pão, não era suficiente para dar um pedaço para cada uma dessas pessoas. Jesus está na carne. Filipe, tá? Jesus está no Espírito. Filipe está na carne.
capítulo 7, versículo 17, diz assim: não vos deu Moisés a lei, Jesus está falando isso com os judeus, vocês não observam a lei, porque vocês querem me matar. A multidão respondeu: tá vendo? Tu tem demônio. Quem é que quer te matar aqui? Jesus está no espírito. O povo está na carne. Diz Christian, por favor. O interessante é quando a gente estuda o Espírito Santo, né? E nessa questão de muitos pensarem que ele é uma força, um vento, um sopro, né? Que é mais ou menos o que a gente entende que algumas denominações veem lá fora. Quando a gente vai para a Bíblia e começa a estudar afinco, mais a fundo, a obra do Espírito Santo, a gente vê que, na realidade, ele realmente é uma pessoa. Claro, lendo a Bíblia não tem como você ter contradição, mas você consegue entender em que várias vezes o Espírito Santo, ele trabalha, ele é conjugado num verbo, né? Então, vamos citar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, 1 Timóteo 4:1, quando ele fala ao nosso coração, e o próprio Jesus fala que ele viria para nos mostrar a verdade, né, nos trazer até a verdade. E depois, 1 Coríntios 2:13, que ele ensina, né, nos ensina toda a verdade, nos mostra, nos guia até a verdade. Então, assim, se ele não é uma pessoa, como é que a gente vai conjugar um verbo, ensinar, mostrar, falar, testificar, interceder, repartir dons, se ele realmente não for uma pessoa, né, da Trindade divina? Então, como é que um vento, um sopro faria isso, né? Algo paranormal, vamos dizer assim. Ele realmente é uma pessoa, né, que ele faz isso com a gente. Ô, Christian, eu vou fazer uma pergunta para você. Fique esperto que a resposta não é tão simples, tá bom? Como aqui nós estamos aprendendo com os outros, então a pergunta é só para nós pensarmos. É uma pergunta reflexiva, mas nós vamos responder aqui. Não parece, presta atenção, a pergunta que eu vou fazer para tu. Ou não vai ser nenhuma pergunta, vai ser um bate-papo. Não nos parece, pelo que nós vimos até João capítulo 7, que algumas pessoas estão tomando decisões ou estão abrindo portas de denominações porque estão na carne e não no espírito? Percebe isso? Sim, exatamente. Na verdade, falta realmente de se aprofundar na Bíblia, né? Porque Deus é tão maravilhoso que ele nos deixa a Bíblia e nos deixa o Consolador para que ele nos ensine toda a verdade, né? Automaticamente, eu e você sozinhos, sem Deus, sem a presença do Espírito Santo, a gente nunca conseguiria chegar às conclusões que hoje nós temos e conseguimos ver na Bíblia, né? É através do Espírito Santo que Deus deixou para nós que a gente consegue ter essa visão, porque ele fala daquilo que ele viu, daquilo que ele vivenciou, tanto no céu quanto aqui na terra, enquanto Jesus estava aqui, desde a criação, né, que a gente vê desde a criação, o Espírito Santo ligado, a Trindade ligada, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ligado. Então eles são coeternos. Então todo o ensinamento vem desde o início, desde o princípio, né? E é por isso que quando nós estamos no Espírito, como Jesus estava e tudo que o irmão acabou de citar, a gente consegue ver essa diferença na balança, né? Realmente um ensinamento que vem de Deus, que enche o nosso coração, preenche a lacuna, a dúvida, e aquele ensinamento que você escuta, você ouve, mas mesmo assim você continua na dúvida, você não tem a certeza absoluta. Por quê? Porque não é Deus falando, né? Não é o Espírito Santo falando. Sim. Muito bem, obrigado por sua participação. João capítulo 8, vamos aí continuar até o capítulo 21. Vamos terminar, né? Separei alguns, mas vamos ler todos. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, no Espírito, os judeus deram um salto longe. Falou, como? Como nos libertar? Nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como é que tu vai dizer que nós seremos livres? Percebe? Primeiro que não é verdade. Os descendentes de Abraão foram escravos no Egito, nós sabemos disso. E depois foram servos de Babilônia, dos persas e dos romanos. Mas esses daqui estavam completamente na carne. Jesus no Espírito dizendo que havia sim, que há libertação. E ele dizendo, não, nós somos livres. Você está errado, não existe isso. João capítulo 9. E esse aqui é interessante, que em João capítulo 9, Jesus está caminhando com seus discípulos. E no versículo 1 diz assim, e passando Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que treva
espiritual desses meninos estavam na carne. Jesus respondeu no espírito: nem ele pecou nem seus pais, mas isso aconteceu para que fosse manifestada na vida dele as obras de Deus. Então, Jesus no espírito. Os discípulos, nesse momento, estão na carne. Bom, a história segue. No capítulo 10, nós temos agora Jesus dizendo o seguinte: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa das palavras de Jesus. E eles diziam: tem demônio, ele está fora de si. Por que vocês estão ouvindo esse homem? Então, perceba, Jesus apresenta a verdade, são verdades espirituais, e os carnais estão questionando Jesus. No capítulo 15, Jesus disse, no versículo 11, assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Os discípulos na carne disseram: Senhor, se ele dorme, está salvo. Jesus estava falando de verdades espirituais, irmã Jaciara, e os meninos estavam na cabeça, no sono do descanso normal, do cansaço físico. Percebe a diferença entre a carne e o espírito? E Jesus sofreu isso praticamente em todos os capítulos do livro de João. Nessa pesquisa que eu fiz, eu já passei essa mensagem em outros lugares. E aí, quando chega no versículo 12, diz assim, ó, Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. O Pai disse: já o tenho glorificado, e outra vez vou glorificar você. Deus disse isso. Deus disse. Jesus ouviu. E no versículo 29, a multidão que estava ali dizia: foi um trovão. E outro dizia: não, foi um anjo. Jesus ouve. Jesus ouve a voz de Deus. E Jesus está no Espírito. Ele entendeu a voz. Mas os homens estavam na carne. E eles discutiam entre si: não, isso foi um trovão. Foi um trovão, não foi uma voz. Ei, você não consegue identificar um trovão de uma voz? Esses homens estavam atolados na carne. Perderam a oportunidade de ouvir a voz de Deus. No capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Pedro diz assim, quando Jesus estava por lavar os pés de todos: Ei, Jesus, você nunca vai lavar meus pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, Pedro na carne dizendo: não lave meus pés. Jesus fala no Espírito: se eu não te lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro na carne disse: então, Senhor, não lava só meus pés, não. Lava minha mão e minha cabeça, ou seja, me dá um banho. Jesus falou: ei, Pedro, na carne de novo. Capítulo 14. Essa aqui doeu para Cristo, hein? A Bíblia diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós nem sabemos para onde o Senhor vai. E como é que e como é que podemos saber qual é o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou: Senhor, nós nem sabemos para onde o Senhor vai. Carne pura. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Espírito. João 16. Então os discípulos disseram uns aos outros: o que é isso que ele diz, hein? Esse negócio de um pouco de tempo, estarei aqui, um pouco de tempo, não me verei mais. O que é isso mesmo, hein? Ele está dizendo que vai para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco não saberei, e um pouco não sabemos o que diz. Então, de novo, os discípulos estão na carne. E, naturalmente, Jesus abre a boca, sempre movido pelo Espírito. Vocês vão perceber que eu pulei João 17, eu explico daqui a pouco. João 18, disse Pilatos: o que é a verdade? Dizendo isso, ele corre para os judeus e diz: eu não vejo nele crime algum. Então, na lucidez, naquele momento que Pilatos tem a chance de conhecer a verdade, Jesus ia declarar para ele o que é a verdade. Ele ia apontar as tochas da Bíblia, as tochas que guiam o nosso estudo de hoje, as colunas da verdade. Nesse momento, Pilatos teve um insight de espírito, um momento que ele poderia ter ali, digamos, permitido que o Espírito falasse diretamente no seu coração. Logo depois, ele se distrai e ele perde a chance de conhecer a verdade. João 19, a Bíblia vai dizer o seguinte: e outra vez na audiência disse a Jesus: de onde você é? O sacerdote pergunta, mas Jesus não disse nada. Perdão, Pilatos pergunta a Jesus: você é de onde? Jesus ficou quieto. Pilatos falou: não falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então, Pilatos aqui está cheio de sentimentos carnais, né? Olha, se você falar comigo, eu vou resolver sua situação. Aí começa o capítulo 20. Disseram, pois, uns aos outros: vimos o Senhor. E aqui é Tomé de novo, hein? O mesmo Tomé que falou: eu não sei qual é o caminho. E aí
Eles disseram, Tomé disse, espera aí, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, eu não vou crer. E Tomé que era carnal, hein, gente? Jesus o tempo todo pedindo para que eles tivessem fé e Tomé, depois de tudo que aconteceu, dá esse depoimento. É por isso que 8 dias depois desse episódio, Jesus aparece e ele chama Tomé para uma conversa. O livro de João termina no capítulo 21. E a Bíblia vai dizer que, vendo Pedro, o discípulo a que Jesus amava, Pedro já tinha recebido a notícia de que ele deveria seguir a Cristo. Agora Pedro olha e fala, e ele? O que vai acontecer com ele? Pedro na carne, querendo saber da vida dos outros. Jesus falou, São Pedro, o que te importa o que vai acontecer com João? Segue. Tem pessoas que têm esse costume, né, de viver na carne. É por isso que há tantos conflitos, né, nas casas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos e em nossa vida. Se nós vivêssemos em espírito, nós teríamos paciência com aqueles que vivem na carne. E aí nós íamos perceber que Jesus te colocou aí justamente para você ser um representante dele, com o batismo do Espírito Santo. Vida no Espírito é uma vida de tranquilidade. São os frutos que nós vamos aprender ao longo desse estudo. E assim nós teremos paciência, discernimento e mansidão para nós entendermos quando uma pessoa se aproxima de você e essa pessoa vem cheia da carne ou de outro espírito. E nesse momento você precisa ter muita paciência, porque você é um templo do Espírito Santo e você precisa aprender a controlar seus sentimentos para que você tenha uma vida em paz. João, capítulo 17. Você não tem confronto no João, capítulo 17. Por quê? Porque é o capítulo que só Jesus fala. Nesse capítulo não tem carne, porque Jesus sempre foi cheio do Espírito. Eu finalizo a lição de hoje, essa primeira lição, Vida no Espírito, fazendo um convite para você. Você vai estudar a lição que nós vamos postar diretamente para você. Depois eu vou ver com Lisandra se ela prefere colocar no grupo ou não. E o apelo é, deseja você, depois que você compreendeu a importância do Espírito, ter uma vida no Espírito, gostaria você de, assim como Cristo, viver no Espírito, permitir que o Espírito controle sua agenda, permitir que esse curso seja uma bênção na sua vida, você vivendo exatamente como o Espírito quer, que é você, depois que nós vimos todos esses textos e o conteúdo da lição, se colocar nas mãos do Espírito e dizer assim, Espírito, me guia, me conduza. Eu tenho livre-arbítrio, Espírito, mas eu gostaria de ter a mente de Cristo, ou seja, eu quero pensar exatamente como o Senhor deseja que eu tenha pensamento. Por quê? Porque eu percebi que apesar das aflições que eu vou passar, se eu tenho a sua presença na minha vida, Espírito, eu terei calma para entender aqueles que estão na carne. Dessa forma, você não vai ter problema no seu lar, você não vai ter problema na escola, você não vai ter problema profissional, porque apesar de só você, em muitas vezes, estar com o Espírito, naquele momento, o Espírito Santo vai conduzir você para que você não vá falar nada que vá provocar outra pessoa. E você, quando busca o Espírito Santo, a Bíblia vai ficar claríssima para você. E aí você não vai ter a dificuldade que a maioria das pessoas tem de abrir a Bíblia, encontrar um texto e ali fundar uma igreja. Ou encontrar um texto fora do contexto e achar que aquele texto é suficiente para que você, digamos assim, tenha noção de tudo que está escrito. Sendo que a Bíblia nos ensina. E uma das colunas diz justamente isso, que nós devemos utilizar o método da comparação, texto com texto, montando o quebra-cabeça da Bíblia para entender tudo aquilo que o Senhor deseja. Quer você participar desse processo de aprender a viver na vida no Espírito? Eu aceito. E é por isso que eu estou levantando a minha mão virtual, dizendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Espírito Santo que está entre nós, ele está aqui, está com Cristian, está com Yara, está com Marisa, está com Patrícia, com Lisandra, com Silvia, com André, está na casa de todos nós, da irmã Jaciara, da irmã Si, e quem mais? Essas pessoas, do Polo Altamira, que deve ser alguém ali que postou esse nome aí no seu celular.
Que bom que você aceitou o apelo do Espírito. Eu vou fazer uma oração e logo depois nós vamos abrir para o nosso bate-papo. Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. Oremos então. Espírito Santo de Deus, que maravilha. Como é bom estudar a Bíblia com o Senhor. Como é bom saber que a gente abre a Bíblia e do nosso lado está o escritor da Bíblia, ou o Deus que inspirou a todos os escritores. O autor da Bíblia é o Senhor. Agora nós temos muitos escritores, Paulo, João, Tiago e vários outros. Obrigado, Espírito Santo, por essa possibilidade de ser e ter intimidade com o Senhor, conversar com o Senhor, orar ao Senhor, falar com o Senhor e estudar a Tua palavra baseado naquilo que o Senhor deseja que nós estudemos. Obrigado, Espírito Santo. Nós choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Esse é o momento que você pergunta e a Bíblia responde. Bom, Patrícia tinha feito uma pergunta. Patrícia, esses textos te ajudou aí a compreender? Sim, muito. Eu acredito que isso tudo vai ampliar mais assim, meu entendimento e eu começar a perceber mais isso nas pessoas, ver com os olhos espirituais. Muito bem. Mais algum comentário? Irmão Coragem, é Yara, Oi. viu? Sim. Ó, já está falando, eu gostei, hein? Irmão Coragem, Oi. eu já fui transformada e estou sendo, né? Glória a Sim. Deus, pelo Espírito Santo. E uma das primeiras coisas que eu senti quando eu fui transformada é não me sinto bem em certos lugares de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não seguem a doutrina, que não seguem a Bíblia. Eu comecei a não me sentir bem nesses lugares. Eu já fui sentindo que eu estava me transformando. Tem outra coisa também, problema, alguma coisa. Ali eu já sei o que se vai ser, se vai dar certo ou se vai não, ou se não vai. Vem uma coisa assim e avisa, não vai ser assim. Aí quando eu vou e ver tudo, aí é como o pensamento que eu tive. Aí sempre eu vou sentindo assim a diferença, entendeu? Entendi. Sempre. A gente sente a transformação dentro da gente, em ações, atitudes, maneira de conviver com os filhos, com a família. Transforma tudo, irmão. Amém. Fico feliz. Amém, meu irmão. Amém. Deus lhe abençoe. Obrigada. Amém. Mais alguém? Obrigado, a senhora, pelo depoimento. Mais alguém? Mais algum? Irmão Bom. Coragem, hoje o sermão, né? A irmã que pregou, ela é nossa líder do Ministério da Mulher. E ela é psicóloga também, sabe? Foi uma bênção o sermão dela. É uma coisa que eu vou lembrar, nunca vou esquecer. Que ela falou que mulher fala 28 mil palavras. Sim. E que assim, tem que falar, sabe? E às vezes fala muita coisa que não edifica e que ofende as pessoas. E isso eu peguei para mim. Ao invés de eu falar coisa com os outros, eu falo com Deus, com o Espírito Santo, eu vou evitar um monte de problema. Chega o filho em casa, começa a se descarregar, falar tudo que você pensa ali, aí começa a dar briga, igual você falou, né? Então, eu acho que a gente tem que vigiar muito o que fala, né? E ela pregando hoje, ela falou isso, né? Que
A gente tem que saber o que fala, porque mulher já é o perfil da mulher falar muito. E acaba que você dá bom dia a cavalo, né? Que nem nós aqui paranaenses fala muita coisa, né? Então a gente, em vez de falar, falamos com o Espírito Santo, a gente vai ter muita mais vantagem, né? No que a gente fala. Verdade. A gente precisa ter consciência, né? Nós já temos a natureza carnal, que é uma coisa que atrapalha. E se a gente não buscar essa vida no espírito, é pior. Então, que aceitemos o convite do Espírito Santo e que tenhamos uma vida de intimidade com ele. Eu faço assim, essa é a minha vida. Ou seja, eu saio para trabalhar. Pois é, eu saio para trabalhar. O meu filho, você acredita que ele saiu ontem de casa? E ele saiu ontem e ele não voltou. E, tipo assim, antes, assim, eu brigava, eu me irritava. Agora, hoje, eu fui para a igreja, voltei, saí de volta para o Clube Aventureiro e não falei um A para ele, sabe? E antes, xingava de tudo, sabe? Então, eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo, sabe? Eu não Sabe o que vai acontecer em breve? Ele vai chegar para você e falar: mãe, o que aconteceu com a senhora? A senhora está estranha. E agora há pouco ele entrou no quarto aqui e falou assim: eu tô indo para a igreja. E daí ele foi para a igreja quadrangular, sabe? Sim. E antes eu ia dizer assim: o que adianta? Aprontou a noite inteira, ficou bebendo. O que vai fazer na igreja? Hoje eu não falei nada. Aí eu já vi a mudança que o Espírito Santo me tá fazendo assim, sabe? Será que o Coragem caiu? Deve ter dado uma travadinha, mas ele tá com outro aqui. Aí, ó, já voltou. Volta logo. Tá sem áudio, Coragem. Desculpa, aqui é 00:24. 00:30 quase. É a segunda vez que isso acontece. A semana passada aconteceu a mesma coisa, lembra? Pode ser que seja um momento e que dá uma oscilaçãozinha no modem. Eu tenho que investigar para saber. Porque já pensou se estivesse dando o estudo e cai a conexão, fica desesperador para todo mundo. Mas eu entendi, Marisa, o que você falou, e o meu conselho para você é justamente esse. Viva uma vida no espírito, porque assim você vai adquirir músculos para, principalmente a paciência, né? Para conviver com determinadas E eu coisas. tenho certeza que eu sou provada nisso. Ele está no meu caminho, assim, meu filho, para moldar eu. E eu aprendi muito com o pastor Wagner sobre isso também, sabe? Isso é importante. Silvia? Oi. Deus estabeleceu, quer dizer, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Só que falando do Espírito Santo, são várias as funções do Espírito Santo. Confirmar as verdades bíblicas, está em João 14:26, originar a revelação, que está em 1 Samuel 10:6, guiar, proteger, acalmar e dar esperança, João 14:16. Por seu poder somos santificados e capacitados para exercer um ministério de impacto. Está em João 26:6, e quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, João 3:5, né? E também tem uma parte importante aqui, que eu gostaria de frisar, a parte de Nicodemos, que o irmão Coragem comentou, que é Nicodemos, versos 5 ou 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala: não te admires, importa-vos nascer de novo. Então, o que importa para nós aqui é nós estudarmos a palavra, aprender de Deus e o que ele quer de nós. E o Espírito Santo, confiar e ter fé que o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade. É isso aí. Amém. Amém. Obrigado pelas participações de todos, né? Lisandra, agora é contigo. Coragem, ainda é para eu ficar?
Oi, Patrícia. Ainda é para eu ficar mais um pouquinho? Não. Não, agora nós já vamos encerrar, Lisandra já vai encerrar. O Tá que bom. você precisava entender era justamente a parte ali dos capítulos de João, o diálogo de Jesus, ele sempre espiritual, e as pessoas, infelizmente, na maioria das vezes, né, com a mentalidade muito carnal, havia esse conflito, como acontece no nosso dia a dia e também quando nós somos levados a uma verdade na Bíblia. Então, toda vez que você toca na verdade, que você tem acesso à verdade, normalmente a sua natureza carnal fala, não quero isso não. Mas aí você tem que ter uma vida no Espírito. Fala, não, eu quero sim, eu vou viver essa verdade, porque é assim que eu preciso fazer para continuar recebendo as bênçãos de Deus. Obrigado por você Sim. estar aqui, viu, Patrícia? Um abraço. Tá bom, sim, mas eu queria saber como lidar com esse tipo de coisa com as pessoas, principalmente nos louvores. Ah, tá, entendi. Bom, falando mais claramente, quando você tem essa disposição de querer louvar e você está no Espírito, se as pessoas estão na carne, então tu que está no Espírito é que tem que ter o domínio próprio, é isso que eu estou tentando dizer. Assim como Entendi. Cristo poderia ter pedido a paciência com Tomé. Peraí, Tomé, eu estou aqui com você, Tomé, há 3 anos, você não acredita que eu sou Deus? Cristo não fez isso. O que Cristo fez? Ô Tomé, vem cá, meu filho, coloque a mão aqui do meu lado, coloca aqui a mão na minha mão, passa a mão aqui para você ver que sou eu mesmo, eu ressuscitei. Tomé, era para você estar fazendo festa, mas você está alimentando pensamentos incrédulos, Tomé. Então, tu, como representante de Cristo na igreja, se o povo diz assim, ei, Pati, canta um pouquinho mais baixo, eu, se fosse você, eu cantaria mais baixo. Por quê? Entendi. Porque eu entendo que tu, que já está no Espírito, deve entender que aqueles que estão na carne não estão entendendo a sua motivação espiritual. Isso não vai diminuir o seu louvor a Deus, pelo contrário, vai chegar um momento que eles vão perceber que você faz isso porque o Espírito Santo mora em você e eles vão começar a entender. Ou não, pode acontecer de não. Mas normalmente, porque olha só, olha que coisa interessante. Jesus era um só. E ele conseguiu influenciar aqueles 12, um se precipitou e fez besteira, ele vivia com outros 70, e hoje nós dois só estamos aqui, Patrícia, porque Jesus encontrou essas pessoas que deram chance ao Espírito. Amém. Nós dois só somos cristãos e protestantes, porque o Espírito trabalhou na vida de alguém que, assim como eu e com você, tinha as mesmas tendências.